E aí, pessoal, tudo bem? Começando hoje a nossa nova coluna aqui na Agora Fiscal, gestão, tributos e resultados, com não menos importante, né? Mas meu amigo, agora a parte importante, empresário, consultor, uma pessoa que tem familiaridade com o tema, que vive na prática isso aí há muito tempo e que é da minha total confiança nesses conteúdos, que é o senhor Nicolas Belfort. Tudo bem, Nicolas? Muito bom dia, obrigado, doutor Augusto Mansur, meu grande amigo. É um prazer estar aqui com você, falando para essa tua audiência aí maravilhosa aí, entrando um pouquinho do meu mundo para o seu mundo que a gente já vive junto aí já há Há um bom alguns tempo. anos, né? É isso. E aí, como esse é o nosso primeiro vídeo, vou me estender um pouquinho aqui só para explicar de onde surge a ideia dessa coluna. Como o Nicolas já falou, a gente trabalha junto, cada um nas suas competências, há um bom tempo, seja diretamente nos negócios, Nicolas, seja em outros negócios. E com o passar do tempo, toda essa estrutura de conhecimento foi, a partir até da relação que a gente criou isso aí, a partir disso aí, foi sendo aplicada em outros contextos. E aí, como a Ágora tem a proposta de levar esse conteúdo tributário contextualizado em outros ambientes, um ambiente onde o tributo é efetivamente utilizado, não o tributo pelo tributo, surge a ideia dessa nossa coluna chamada Gestão, Tributos e Resultado, e, e a gente decidiu fazer nesse modelo, né? Vocês já viram aí o texto da quinta-feira passada. Agora, essa quinta-feira tem esse primeiro vídeo e nós vamos seguir por durante 6 meses, assim, com um texto sobre um tema relacionado à gestão com aspectos tributários e depois o vídeo pertinente, tá bom? Você quer fazer alguma colocação, Nicolas, antes da gente Não? começar? Perfeito, vamos Perfeito? começar. Só um lembrete aí para o pessoal. Os vídeos sobem e os textos, né? Os textos e os vídeos, toda quinta-feira, no site da Ágora, no perfil da Ágora do Instagram e do YouTube, no perfil da Ágora do LinkedIn. Eu vou compartilhar, e acho que Nicolas também, nos nossos perfis pessoais. A descrição vai ficar aqui embaixo do vídeo. E qualquer comentário, qualquer dúvida, vocês podem usar essas redes para se comunicar com a gente, né? Na medida do possível, a gente vai respondendo e vai tentando atender todo mundo, até com sugestões de temas para frente, tá bom? Pessoal, vamos lá. O primeiro tema, que é vocês já viram o artigo, ele foi intitulado de CMV e tributos. E na nossa dinâmica, como a proposta é trazer os conteúdos tributários a partir de um contexto de gestão, a nossa dinâmica será conduzida pelo Nicolas e eu vou fazendo os apontamentos e a gente vai dialogando aqui na medida do que for interessante para a, a, a noção de gestão. Não é uma coluna de direito tributário ou de tributo em específico, é o tributo resolvendo problemas da gestão. Então, tudo parte da gestão. Com a palavra você aí, meu amigo. Vamos para frente. Perfeito, obrigado. É, antes de começar, eu queria fazer um en passant aqui, voltar um pouquinho, uns 10 anos. Eu lembro bem a dificuldade que a gente estava tendo na época com as operações da Dominus aqui no Brasil, com relação a tributos. E o mercado sempre se falou muito, aliás, não mudou muita coisa, até hoje só se fala muito de CMV. E o CMV pelo CMV. Então a gente aperta quando o CMV está num nível, desaperta quando ele está em outro. A gente está sempre buscando, é consenso no mercado trabalhar, principalmente no ramo de alimentação. É óbvio que cada setor tem o seu CMV, cada setor tem o seu custo de mercadoria. Mas na alimentação é consenso trabalhar entre 30% e 35%. Se você atinge 35%, você presta mais atenção na operação e em tudo que é relacionado ao CMV. E quando você vai a 30%, você dá aquela relaxada e você entende que a operação está redonda, as compras estão sendo bem feitas e por aí vai. Voltando aí 10 anos atrás, a gente tinha, eu pelo menos como sou um cara operador e sempre fui, gosto muito de operação,
sempre tive as operações muito redondas nesse sentido de CMV e sempre fui muito preocupado com isso. No entanto, àquela época, realmente a situação não estava muito fácil. Foi quando justamente a gente começou a bater um papo. E eu lembro a primeira vez aí no escritório, a gente conversando sobre Nessa sala, tributos né? e Você sentou nessa exa- cadeira aqui. exatamente aí. Eu sentado aí no sofazinho, você do outro lado, e a gente papeando sobre tributos e tudo que poderia fazer. Eu ainda um pouco cético, apesar da gente ter dado o match já logo no primeiro encontro, eu ainda estava um pouco cético, porque é comum do empresário não olhar essa linha de tributos. Ela é uma linha meio que automática para a gente, né? É um A custo que gente não tem a simpatia do empresário, né? Isso é muito é, verdade. é uma linha automática. Eu não sei nem se o empresário entende que isso é um custo. Ele olha para aquela linha e sabe que ela vai estar ali no valor dela, independente do que quer que ele faça. E isso é um Verdade. grande erro. E nas próximas colunas a gente vai falar bastante sobre isso, vai destrinchar isso. Hoje eu vou vou me ater muito principalmente ao CMV versus essa gestão de tributos, mas a verdade é que tem tanta coisa aí nesse meio do caminho, e a gente vai falar mais para frente. Então, nesse período, eu ainda muito cético, porque eu sempre entendi que essa era uma linha automática, nunca parei para analisar que tinha como a gente trabalhar melhor essa linha de tributos. E isso passava por um profissional que entendia de tributos, e isso não estava ligado à contabilidade, porque o papel do advogado tributário, e aí não é a minha seara falar sobre isso, mas eu vou falar na nossa visão de empresário, a gente olha o advogado tributarista simplesmente como uma peça para fazer algum tipo de trabalho pontual. A gente não enxerga que ele pode fazer um trabalho mensal na loja para a gente. A gente não enxerga que ele pode fazer um link poderoso com uma contabilidade e entregar uma linha muito mais light para o empresário. Então, finalizando aí, mas voltando nesses 10 anos, a gente começou um trabalho e realmente, a partir daí, tributo nunca mais foi só uma linha automática para mim. E a gente começou a olhar isso de maneira bastante curiosa, né? Eu sou muito curioso, gosto muito de ver essas linhas e a gente conversa muito sobre isso, né? E deu muito Sim, certo. muito bom. Esse foi um bom princípio. Eu acho que quem ainda não começou a olhar essa linha, pode começar, você vai ver que tem um mundo pela frente. Sobretudo porque muda agora, com a reforma tributária tem um mundo novo, né? Então, meio que não é todo mundo do mesmo ponto de partida, mas a distância vai ser encurtada. Eu acho um bom momento, até porque tem uma simplificada, mas ainda tem um nível de complexidade que se precisa de uma pessoa, de um especialista, né? Não tem jeito. É isso. Muito bom. Perfeito. A gente, enquanto empresário, quando a gente olha para o negócio, a gente sempre foi muito doutrinado a olhar a compra, o processo, as porções que a gente está colocando dentro dos nossos produtos, seja ele qual seja, o prazo que a gente negocia com os fornecedores, troca ou eventual substituição de algum fornecedor, essas travas de contratação, e hoje, não tão hoje, mas de uns anos para cá, olhar os agregadores. Então a gente foi muito doutrinado a olhar só isso e acreditar que somente isso era o que estava dentro do nosso escopo de trabalho. A gente nunca foi ensinado a olhar atributos de uma maneira diferente ou que a gente pudesse fazer alguma coisa para poder melhorar essa linha. E acho que a coluna nasce disso, né?
da gente poder trazer uma informação com um olhar um pouco diferente e não só como esse olhar do gestor de tributos, vou chamar Sim, assim, sim, sem diminuir, mas não. essa gestão de tributos é bem interessante. Acho que fechando essa primeira etapa, e aí trazendo já um spoiler do que a gente vai falar, acho que posso estar um pouco enganado em números, mas a gente melhorou em muito mais que 70% a linha de tributos daquela época, depois que a gente começou a trabalhar junto. Você tem esse É, número? É mais ou menos isso, não foi? tem. Na verdade, porque o que acontece? A maior parte das operações, elas vêm no que eu chamo aí de um regime tributário de base presumida, né? Seja no Simples Nacional, seja no lucro presumido, a base do tributo, ela é presumida, né? Presume-se que a receita, ou que um percentual da receita é a sua base de cálculo. Diferente lá do lucro real, onde você tem os cálculos são efetivos, isso muda agora com a reforma tributária, tanto o pessoal do lucro presumido quanto o pessoal do Simples vai poder se é, é, do lucro presumido vai ser igual ao do lucro real. A apuração do PIS e da COFINS hoje, a CBS e o IBS é igual, o CMS também. E o do Simples vai poder fazer essa conta. Então, assim, vai ficar todo mundo mais ou menos na mesma realidade. Mas hoje, o que acontece? Você tem o sujeito acostumado a calcular o custo tributário dele, e aí essa conta entra no CMV no final das contas, esse dado, né, entra na conta do CMV, com uma base presumida. E aí ele não tem, ou assim, ou ele tem, na verdade, um cálculo estrutural de um percentual da venda dele ser, no caso, e aí isso reflete dentro do CMV, ser a parte do tributo. Então, isso joga a complexidade, ou disfarça a complexidade do tributo, ou das possibilidades de complexidades possíveis, para para sombra, né? Como se não existisse. Fala, não, vou vender mais, vou pagar mais, é da mesma proporção e tal. Só que é aí que acontece, eu acho que muito com o pessoal do setor de alimentação. Como o pessoal começa no simples, e as operações elas são escalares, geralmente tem uma, duas, três, vai aumentando, e o Simples fez isso com o mercado, né? Ele forçou as pessoas, às vezes, até dividirem as operações para ficarem numa alíquota menor. Quando você tem um problema de não dividir, essa alíquota começa a subir, e aí essa conta do CVM ela fica igual o cachorro correndo atrás do rabo, né? Você subiu o faturamento, subiu não só a quantidade monetária contribuída, mas a margem subiu também. A margem, a alíquota do tributo. O Simples vai subindo. Então, assim, é uma conta que ela chega, o sujeito só para de fazer quando ele vai ser expulso do Simples. Ele fala, cara, não tem mais para onde subir, eu vou ter que sair. E aí vem no lucro presumido, que aí realmente não tem tanta variação de alíquota escalonação não, né? O escalonamento de alíquota, e aí ele consegue fazer essa conta. Mas assim, aí a realidade é outra, aí ele está por fora do simples, o ICMS já chega numa outra conta, tem outros tributos, assim, aí a atenção dele é diluída. Bom, é, eu posso imaginar que no setor de alimentação aí, dentro da realidade que a gente vive, essa redução, quando a atividade cabe sair do simples para ir nesse período de inflação, de custo alto, geralmente o melhor é o lucro real, essa redução aí parte na parte de dois terços mesmo. Né? É isso aí, mais ou menos É, 70%, 66%, que é a conta que efetivamente acontece, porque a alimentação tem um problema sério, né? É uma mistura de indústria, comércio e serviço. Então, assim, o custo é muito grande. E você tem várias áreas funcionando várias áreas dentro do mesmo negócio funcionando em regimes diferentes. E aí acho que o cálculo desse custo fica até mais difícil. Mas voltando para a parte tributária aqui, você pode ter essa conta aí reduzida, o tributo reduzido em dois terços aí, 60%, 70%, que é mais ou menos o que acontece dentro da realidade que a gente vê. Não que vai ser assim em todas as realidades, né? Mas existem realidades que pode ser até mais. Sobretudo quando, e é uma realidade do mercado, você tem a combinação de vários tipos de serviços de alimentação diferentes. Às vezes o sujeito tem um bar, e dentro desse, ou um restaurante onde tem um bar aqui dentro, e aí ele passa a ter um delivery junto, aí ele passa a ter uma empresa de eventos que leva aquele bar para outros lugares. Aí ele também tem dentro do mesmo negócio, um outro produto. Veja o supermercado, o que que aconteceu, né? Supermercado, padaria, restaurante, agora pode ser até a farmácia. Então, assim, a complexidade da economia vai gerando essas variações que, no final das contas, impactam no CMV. Por quê?
porque você tem o tributo olhando a operação como um todo. Não dá para separar, muito embora você possa tributar cada operação dessa, quando elas forem diferentes, por critérios tributários diferentes, conforme a variação da atividade, muitas vezes isso não é possível. Então, assim, você tem operações diferentes com a mesma carga tributária e aí o tributo impactando de maneiras diferentes dentro do CMV. Então, aí é o pessoal da gestão, mas uma redução normal aí no setor de alimentação, nesse sujeito está aí no faturamento da metade do simples para cima, de 200 mil para cima, ele vai ter, quando cabe, uma economia brutal. É óbvio que pode ter um aumento de custo com contribuição social, um aumento de custo eventualmente com ICMS, mas a alimentação, acho que todos os estados do Brasil hoje têm regime tributário específico para o ICMS. Esse é um ponto importante, porque uma das grandes dúvidas, e eu converso, ontem mesmo estava num evento falando com diversos empresários, todos do setor de food, e a gente estava conversando sobre isso, sobre essa questão de se fica no simples, se não fica, em que momento que é bom ir para o lucro real, e qual que não é, se ainda vai valer a pena ficar no presumido, se não vale. Eu dou os meus pitacos, obviamente, mas muito com base no que a gente conversa sempre, a gente vem conversando ao longo desses anos, muita coisa está para mudar, e eu ainda não entendo muito perfeitamente como vai funcionar essa engrenagem. Acho que pouca gente entende, né? É, E uma das grandes dúvidas que surge sempre, e é a pergunta que eu acho que é mais fácil para o empresário poder compreender perfeitamente o tamanho do negócio, tá, em que momento do meu faturamento vale a pena eu sair do simples, isso supondo que o empresário, aqui a gente vai falar do empresário que está pagando o simples todo por dentro, tudo direitinho, obviamente, né? Cada caso é um caso, mas enfim. É, em que momento do meu faturamento vale a pena eu sair do simples e mudar o meu regime tributário? E aí, é, quando a gente fala de food, é muito amplo, porque lá dentro dessa conversa tinha gente que era de hamburgueria, tinha gente que era de restaurante, de comida, tinha gente que era de sorveteria. nossa. Então, como que eu explico que a conversa é diferente em cada um deles, né? É muito difícil. Como que eu faço? Porque é muito mais fácil você ter uma chave e eu pudesse dizer assim para eles: ó, quando o teu faturamento chegar em 100 mil, você tem que mudar de regime. Pronto, resolvido. Não dá. Não é assim, É, né? Então, sim, então eu sempre falo a mesma coisa. Cara, procura um advogado tributarista, obviamente, eu encaminho o seu contato, mas raramente eles entram em contato. sim. Porque não sei se tem medo, eu não sei o que que acontece, acho que trava, ainda mais quando o cara tá tendo algum lucro, né? É tão normal hoje em dia os negócios darem pouco lucro, terem pouca margem, que o cara, enquanto ele tem, ele tá tranquilo, ele Já acha que a se dá por operação. satisfeito. E eu me lembro, você estava falando agora aí um pouco antes da época, quanto que foi? Eu lembro eu pagar um boleto de simples de 56 mil reais. Pois é. Então, assim, É maior do que é a um margem do negócio, às vezes, o mal tributo. que Faz sentido certamente. isso. Certamente. Então, isso hoje, dentro da nossa conversa e dentro das nossas interações, dentro do food, mostra de maneira bastante clara que o empresário ainda está perdido. Se fala muito mais, hoje tem muito mais contador trabalhando e falando, fazendo lucro real, né? Que, há 10 anos atrás, isso era extremamente escasso. Se você Sim, perguntasse para um contador o que que é o lucro real, ele ia falar: esquece isso, que isso não é bom para você, sim. né? É, Hoje em dia já é mais normal os contadores fazerem.
Se faz certo ou não, não vamos entrar nessa seara, mas o fato é que hoje em dia isso já se tornou mais normal. Agora, onde que é a chave, a virada de chave, né? É, E aí, no se puder faturamento, falar né? um pouquinho sobre isso, é óbvio que não dá para entrar em cada detalhe, mas só para o Sim. pessoal saber essa diferença. O... não está no CMV, né? Na Uhum. verdade, né? Está no faturamento. A partir de um nível de faturamento, você não tem como dizer se o sujeito tem que virar, mas ele tem que ir lá e olhar a possibilidade dele trocar o regime. No simples, a atividade, normalmente, assim, dentro da minha experiência, da metade do faturamento permitido, no caso, R$ 200.000 por mês hoje, para cima. Dali para cima, vale o sujeito começar a conjecturar se, e aí analisar se ele troca, se ele não troca, porque ele já tem uma estrutura de atividade que tem um custo mais ou menos parecido com o que ele teria se ele tivesse que sair necessariamente, acima de 400.000, né? Pelo menos os negócios que eu conheço. Então, assim, a estrutura de custo não vai mudar. De 250.000 para cima, muda pouco. Então, esse é o dado. O sujeito faturar acima de 250.000, pode botar aí, para ter uma margem melhor de erro, já vale a pena ele pensar em sair. Na verdade, pensar assim, ele fazer uma conta de como seria se ele tivesse fora do Simples. Por quê? Seja por conta do tributo em si, seja porque muitas vezes estar no Simples impede que ele expanda o negócio, do jeito que é uma filial, que assim, dentro do Simples tem esse problema. Você pode ter filial dentro do Simples, só que os faturamentos somam, né? Aí o sujeito cria uma outra empresa, bota o nome da esposa, bota o nome de um terceiro, e assim, isso é normal de acontecer. Mas assim, às vezes ele não quer. Então, às vezes, isso não cabe no negócio, às vezes também não cabe até num plano de expansão. Então, eu entendo que acima de 250.000, a metade, 250.000 vão dar ali 60% do faturamento simples, né? 65. Já Aham. vale a pena olhar e entender. E aí, o CMV vai ser afetado muito, vai ser afetado mais fortemente a partir desse faturamento. Porque no simples, a partir da metade para cima, a progressão das alíquotas nas tabelas, ela não é tão suave quanto é no começo. Vai ficando muito pior. Então você tem aí o setor de alimentação, que é o anexo 1 ali, né? O grosso comércio, vai sair de 10,7, depois para 14,3, depois para 19. Assim, claro que o ICMS começa a ser pago por fora, aí tem outras Uhum. variantes. E é por isso que eu acho que o interesse das pessoas pela questão tributária ela é pouca, porque a maior parte das empresas estão no Simples, só que o Simples veio mudando muito nos últimos anos, e demora um pouco o pessoal é, receber o aprendizado desse sofrimento para daí transformar isso em atitude. Então, é isso que aconteceu. O simples não é tão simples, e depois de um determinado faturamento, ele começa a ficar exponencialmente mais caro. E aí o sujeito, acima dos 300.000 é o que mais chega para mim, 300, 350, o sujeito vem, não, mas ele fica com medo de sair. Não porque necessariamente o tributo está caro, Aham. entendeu? Mas ele Aham, ficou muito aham, mais caro. aham. Existe esse medo, né? Porque É, é algo que não tem como tocar, não tem como a gente alterar. Então a gente vai receber aquele boleto ali no mês seguinte e é uma incógnita, e não depende da gente. Então sim, bate um pouco de medo. Mas eu cada vez mais, inclusive, eu dei um treinamento há um mês atrás, um pouquinho mais. E eu tenho falado, eu tenho batido um pouco mais nessa tecla, né? A gente sempre olhou muito DRE, olhando com mais, olhando só para o CMV. E eu já, hoje em dia, até uma provocação que a gente fiz lá na coluna o produto ele deixa a margem de verdade ou ele está deixando só uma sensação que ele está deixando margem, né? E a gente não está falando aqui de CMV só, a gente está falando de margem. E o CMV está ali dentro, tá? Mas tem outras coisas que estão ali dentro que estão fazendo a diferença na tua margem e você não está vendo. E daqui para frente a gente espera conseguir construir, de fato, uma espécie de cadeia de aprendizado, pegando o que o doutor Augusto está trazendo de tributos, que para a gente é chato,
eu falo a gente me colocando, mas eu gosto. Então, eu acho que eu sou exceção. Mas Sim, quando eu falo com os amigos empresários, honestamente, ninguém gosta de falar sobre esse assunto, que é chato, sim, né? E ninguém entende. Então, você fica ali, e como eu não sou nenhum professor de tributário nem nada disso, para mim é difícil explicar, às vezes, até as coisas que eu entendo. Mas o objetivo nosso é trazer para esse linguajar do empresário, ou pelo menos se aproximar essas mudanças e o que que impacta e o que que o tributo pode ser muito mais um herói, muito mais um amigo do que o vilão que ele sempre foi conhecido. Acho que a gente vai tentar isso nos próximos episódios e na coluna a gente vai tentar isso mais para frente. perfeito. É isso. E aí a condução fica pela gestão. A gente só vai, na parte tributária, salpicar aí com o que for interessante. E dividir todas as experiências aí que a gente tem e teve, né? Nos últimos anos. E eventualmente projetar coisas para frente. Porque depois que essa reforma tributária vier, a gente também vai ter uma outra frente de trabalhar o tributo com a gestão. Fica aí para a próxima pernada nossa. Bom, Perfeito. mas, pessoal, eu acho que era isso. Você tem alguma colocação a mais de conteúdo para fazer, Nicolas? Não, eu quero chamar bastante atenção aqui. Justamente nesse primeiro episódio, a gente fala muito sobre CMV e sobre margem e qual a sensação que você tem olhando o seu DRE, entender que pode parecer, às vezes, sobrar ali na superfície da operação, mas a margem ela está muito mais ligada ao que ela resiste depois de que você aplica todos os outros pesos do DRE. Então, é importante a gente parar de analisar o DRE só com olhar só o nosso CMO, olhar só o nosso CMV, olhar só as coisas que estão ali mais próximas e começar a olhar o tributo de uma maneira diferente. Eu acho que vamos tentar colocar isso de uma maneira bastante organizada para poder trazer isso de maneira mais coerente dentro do DRE e dentro da operação para todo mundo. Perfeito. A nossa conversa hoje é relacionada ao texto, cujo link está na descrição. Quem quiser consultar, sugiro até, né? Lê o texto depois de ver o vídeo ou antes de ver o vídeo, está ali. Tem muito mais informações. E a abordagem é essa. Está clara, está feita, está estabelecida. E eu espero que tenha sido produtivo para todo mundo. A gente olhar questões de gestão com a ferramenta tributária, ou como a gente pode melhorar essas dores, essas questões de gestão a partir dos tributos. O CMV, sem dúvida, é um. Mas não tem como a gente cravar, ter uma bala de prata, dizer que vai ser X, que vai ser Y, né? A gente tem as nossas experiências e os casos que eventualmente se repetem. Mas sem dúvida que uma redução tributária é um impacto direto no CMV, porque, né? Todo centavo que você economiza é lucro, né? Te reduzindo um custo, você reduz isso aí. Então, e os tributos são um aspecto disso. Porém, eles não têm uma receita de bolo. Aproveitando que a gente está falando de setor de alimentação, não existe uma receita de bolo. Porque mais do que dinheiro, existe também questões operacionais. Às vezes a gente não consegue reduzir o tributo por questão operacional do cliente. E aí você precisa de uma organização anterior. E aí talvez, por isso, Nicolas, para dar a minha opinião final, a questão do tributo seja tão é, 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 antipática, que é um custo, né? Tem uma questão com o governo, de fiscalização, de repressão mesmo no sentimento do empreendedor, mas geralmente a sua operacionalização, a sua redução impacta numa maior organização do negócio, né? E é isso aí dá trabalho, né? O sujeito vai sair de uma rotina que ele está acostumado para ter que ter mais rotina, ou uma rotina mais intensa. E aí, realmente, isso aí não tem jeito. Assim, às vezes, o cliente chega aqui e fala, cara, eu falei, não, mas você tem que fazer assim. Não, mas então, aí muitas vezes ele prefere ficar desse jeito, e aí tudo bem.
Pelo menos eles sabem aonde é que está a possibilidade de economia, sabem onde dá para melhorar o CMV e necessariamente ou não necessariamente, né? Os outros textos vão desmentir isso. O resultado do negócio. Me perdoem a imprecisão de gestão, mas meu negócio é direito tributário. Não, E é mas é isso, isso, perfeito. perfeito? Gente, é isso. Esse é o nosso primeiro episódio. Texto na descrição, frisando aqui que vai subir toda quinta-feira um texto, na quinta-feira seguinte, esse vídeo. Esse é o primeiro. As sequências virão pertinentes ao texto e a gente fica aberto para qualquer sugestão de tema, de continuidade, qualquer tipo de abordagem que seja pertinente com os conteúdos aqui. Espero que tenha sido produtivo, que a gente tenha agregado a isso aí, tá bom? É isso. Nico, sua palavra aí. Vamos com É tudo? isso, só agradecer. Eu acho que a gente está traçando aqui uma meta bem legal de trazer essas informações para o Sim. nosso mundo. Eu me sinto fico bastante feliz de poder estar unindo, principalmente com uma área que a gente já falou aqui, todo mundo acha muito chata, trazer isso para o nosso mundo, destrinchar isso e a gente começar, o empresário começar a olhar isso de uma maneira diferente, vai ser muito legal, vai ser muito bacana mesmo, muito importante para o setor. Com certeza. É isso. Pessoal, até a próxima e vamos com tudo. Gestão, tributo e resultado, vamos com tudo. É isso Um aí. abraço. Um abraço.